Oi pessoal, vamos lá, começando mais uma aula. Então, lembrando que na aula passada a gente falou sobre pesquisa, metodologias quantitativas, ou seja, práticas de laboratório, formas de medir e como que a gente faz uma medida, com quantos algarismos a gente tem que deixar essa medida, e a gente falou que o duvidoso é sempre obrigatório, você tem que lançar um algarismo duvidoso, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai dar sequência para esse processo com o que a gente chama de teoria de erros, ou seja, erro não no sentido de você fazer uma medida errada, é sempre bom a gente deixar claro, né? Mas é como se a gente fosse aprender a errar, ou seja, o erro, quando a gente chama erro no laboratório, a gente está falando da incerteza, mensurar a incerteza. Então, na aula passada a gente falou, por exemplo, que a medida não é absoluta, a gente não tem certeza absoluta, a gente sempre tem uma dúvida associada a ela. A pergunta grande da aula de hoje é: de quanto é essa dúvida? É isso que tem que estar na nossa cabeça, tá? Então, de quanto é a barra de erro? Por isso que vem aí a expressão teoria de erro. Então, qual é a nossa barra de erro quando a gente faz uma medida? A primeira ideia da nossa aula, então, é a diferença entre precisão e exatidão, ou seja, uma medida exata, uma medida precisa e uma medida que pode ser exata e não precisa, ou pode ser precisa e não exata. Então, gente, as medidas precisas são medidas que eu repito o procedimento e elas dão todas muito próximas umas das outras. A reprodutibilidade é muito boa, então se eu tenho um conjunto de medidas precisas, tá? Ou seja, uma pequena barra de erro. E eu tenho um conjunto de medidas exatas se elas são concordantes com os valores padrão que eu estou esperando para aquela determinada medida. Especialmente são as constantes da natureza e tal, que já foram muito bem medidas, tem valores padrões muito bons, e eu posso comparar a minha medida com esse padrão. Se ficar próximo, quanto mais próximo, mais exata a minha medida. Então, olha um exemplo. Eu fiz 4 experimentos, A, B, C e D, para medir, por exemplo, a aceleração da gravidade, cujo padrão, aqui, por exemplo, 9,81 metros por segundo ao quadrado. No meu experimento A, o resultado que eu obtive foi 12, veja, 2 significativos, o segundo aqui é o duvidoso, só para lembrar da aula passada, tá? Então, 12 mais ou menos 4, barra de erro, que a gente não viu como é que calcula ainda, mas a gente vai ver. Então, 12 mais ou menos 4 metros por segundo ao quadrado. Meu experimento B, 8,33, mais ou menos 0,09. Experimento C, 9,79, mais ou menos 0,05. Experimento D, 9, mais ou menos 1. Então, o que acontece? O meu experimento A deu longe, bem longe o resultado, né? 9,8, aqui deu 12. E uma barra de erro grande. Então, ele não é nem preciso, nem exato. A barra de erro é grande e ele está bem longe do valor padrão de 9,81. Então ele não é preciso nem exato. Se eu quisesse comparar, brincando aqui com o alvo, imagina que eu desenvolvo um experimento que seja lançar bolinhas, tá? Contra um alvo. Se eu lanço várias bolinhas e o meu sistema de lançamento gera esse tipo de resultado, um monte de bolinhas em vários pontos do alvo, é parecido com o meu experimento A, ou seja, na verdade, esse aqui até vai dar exato, né? Mais parecido com esse aqui, né? Ele não é nem preciso, as bolinhas são todas espalhadas, e nem exato. A média desses caras não vai dar próximo aqui do centro do alvo. Então, meu experimento A é muito parecido aqui com esse alvo de baixo, tá? Se fosse um sistema de lançar bolinhas. O meu experimento B, ele marcou 8,33, mais ou menos 0,09. Então, ele até é preciso, né? Ele tem bastante algarismos significativos. A dúvida está na segunda casa depois da vírgula, no terceiro significativo, tá? A barra de erro é pequena, então ele deu um resultado preciso, barra de erro pequena. Mas não é muito longe aí, né? Não é muito perto do 9,81. Então, ele é preciso, mas pouco exato. Seria equivalente aqui a esse alvo, né? O meu sistema de lançamento é preciso, mas não é bem exato, não cai perto ali do meu padrão, tá? E assim por diante, meu experimento C, ele é preciso e exato, porque deu 9,79 de 9,81, e a barra de erro também é pequena, então ele é um bom experimento, preciso, e deu bem próximo aqui, então ele é preciso e exato, semelhante a esse alvo, tá? E o nosso D, ele deu aqui 9 mais ou menos 1, a barra de erro é grande, então ele é pouco preciso, né? Mas acaba sendo mais exato, porque deu próximo de 9,8. Então ele é pouco preciso e exato, muito parecido com esse alvo D, tá?
Então, como eu falei no primeiro slide, teoria de erros é determinar essas incertezas, quantificar. Então, aqui na minha brincadeira, ó, como é que eu sei que é mais ou menos 4? Mais ou menos 009, 005, como é que eu determino esses valores, tá? Quantificar as incertezas, é isso que a gente vai fazer hoje. E como que eu atinjo, essa é uma pergunta que é sempre bom a gente ter em mente, que a gente vai responder hoje aqui também. Como que eu atinjo precisão e exatidão? Como é que eu melhoro o meu experimento? Então, pessoal, a resposta é sempre identificar quais as fontes de incerteza, as fontes de erro, e aí diminuir as causas dessas fontes de erro, tá? Bom, primeira coisa, primeiro erro que nós vamos calcular aqui é o chamado erro relativo ou erro percentual. Ele é um indicador de quão longe a tua medida está do teu valor padrão, quantos por cento de diferença tem entre elas, é bem simples. Então, para calcular, basta você pegar aqui, ó, o módulo, porque não interessa se é positivo ou negativo, tá? Do valor que você mediu menos o valor padrão dividido pelo valor padrão. Então, medida menos padrão dividido pelo padrão vezes 100 para chegar no resultado percentual, tá? Se eu brincar com o meu exemplo anterior, meu valor padrão era 9,81, o experimento A tem como resultado 12, então é 12 menos 9,81 dividido por 9,81 vezes 100, vai dar cerca de 22,3%, tá? De erro percentual ou erro relativo, quão longe está do meu padrão. E assim vai, gente, sem muito perder tempo, nosso melhor experimento era o C, se eu aplicar a fórmula vai dar 0,204%, então ele é bem próximo do meu valor padrão. Então o erro relativo é isso, quão longe ou quão perto, tá? A minha medida vai estar do meu padrão. Então medida menos padrão dividido pelo padrão vezes 100. E módulo, porque não me interessa o sinal. Então, se eu tenho o meu erro de novo, não é errado, é que é a incerteza associada. Então, se eu calculei, a gente vai ver como ainda hoje, como que eu calculo o meu erro? Então, se eu tenho o erro associado ao meu resultado, pessoal, a forma padrão de você escrever o seu resultado é assim, ó, a grandeza que eu estou medindo, grandeza é o que pode ser medido, massa, comprimento, tempo, temperatura, etc. Então, o símbolo da grandeza é igual, parênteses, o valor que você obteve, mais ou menos a barra de erro, a incerteza, fecha parênteses, e no final a unidade, que é exatamente o que a gente tinha aqui, né? Então, o resultado, mais ou menos, a barra de erro, fecha parênteses, e a unidade. A gente só está formalizando, então, o que viu lá no outro slide no exemplo, tá? E aí, pessoal, desse resultado aqui, lembrando, é o valor que você vai tirar para determinar o erro percentual, como a gente acabou de ver no slide anterior. Então, com base no resultado, você determina o erro relativo ou erro percentual, ok? Então, se esse aqui eu já sei o que eu vou fazer com ele, a pergunta agora é como é que eu determino esse cara. Pessoal, agora a nossa aula se abre em 3 possibilidades, que é o que a gente chama de erro de escala, erro aleatório e erro sistemático. É um desses 3. Então, esse erro aqui, ó, esse erro aqui é o que a gente vai calcular agora, que pode ser erro de escala, pode ser erro aleatório e pode ser erro sistemático, ou ainda pode ser uma soma de erros se for aplicável. Se você tiver várias incertezas conhecidas daquele parâmetro, você pode somar essas incertezas, aí você deve somar e aí ter uma incerteza total, tá? Se for aplicável no seu caso, você soma todos os erros que você souber para aquela grandeza. Então, gente, o nosso foco agora é aqui, tá? Nesse erro, que repito, ou é erro de escala, ou erro aleatório, ou erro sistemático. Outra regrinha, o nosso erro associado, o erro aqui, ó, deve ter sempre um significativo. Gente, isso é óbvio, porque o erro ele está mensurando a incerteza, mensurando a dúvida. Então, se você já está mensurando a dúvida, como é que você vai ter 3, 4, 5, 6 algarismos significativos? Não pode. Ele já é a dúvida, ele mensura a dúvida, então ele só pode ter um significativo, que é a própria dúvida, tá? E na hora de a gente calcular esses erros, pessoal, como ele só pode ter um significativo, se você calculou o erro, deu, sei lá, 5 significativos. Aliás, 5 valores, 3,8739, várias casas. Ele só pode ter um significativo. Então você sempre vai ter que arredondar o resultado final desses erros. Sempre arredondar. E como ele é um erro, é uma incerteza no seu experimento, pessoal, não vale a regra de arredondamento que a gente viu na aula passada, de manter igual ou subir 1, etc.
Erro nunca mantém igual. Se você tiver que arredondar a incerteza, como é uma incerteza, você nunca vai poder botar como resultado uma incerteza arredondada para menos. Não faz sentido. Você sempre tem que chutar para mais a incerteza. A minha incerteza é isso ou maior que isso. Nunca menor que isso. Tá? Então, erro, gente, ele só tem um significativo e é sempre arredondado para mais. A gente vai ver exemplo, vai ficar isso claro até o final da aula. Então vamos ver, ó. Vamos ver se tem concordância, que isso é outra característica que tem que ter aqui, ó, entre o resultado e o erro associado. Tem que ter concordância no duvidoso da medida e no duvidoso do erro associado. Então vamos lá, escritas incorretas que você tem que tomar cuidado. M, massa, sei lá, igual parênteses, como a gente viu aqui, ó, resultado 3,2 mais ou menos barra de erro 0,05, fecha parênteses, grama. Tem zebra aqui. Por que tem zebra? Porque o meu duvidoso, lá no erro, ó, ele é a segunda casa depois da vírgula. Isso significa que a sua medida também tem que estar concordante, tem que ter concordância. O duvidoso dela não pode ser o 2. O duvidoso dela tem que ser a segunda casa depois da vírgula. Tem que ter mais uma aqui. Tá? Vamos lá, mais uma medida. Absorbância, 4,88 mais ou menos 0,3. Agora a unidade não tem, porque isso aqui é uma grandeza adimensional mesmo. Tá? Então o erro não é a falta da unidade. O erro está aqui. Ó. O duvidoso do erro é a primeira casa depois da vírgula. Lembra, 0 à esquerda não conta, hein, gente? Então a primeira casa depois da vírgula é esse 3 aqui. Que a primeira casa já é duvidoso. Olha para a medida. 4,88. Tem duas casas depois da vírgula. Está errado. Então tem que ser esse 8 aqui. Não pode aparecer esse segundo cara. Tem que arredondar esse 8. Aí com as regras de arredondamento normais que a gente viu na aula passada. Tá? Vamos lá, mais uma. 12,841 mais ou menos 0,052 metros. Aqui concorda. Tem concordância. Né? Olha aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula no erro. Está correto. Mas o resultado do erro tem que ter quantos significativos? 1, gente, sempre 1. Aqui, quantos significativos tem nesse valor? 0,0 não conta, é à esquerda. Tem 2 significativos. É zebra. O erro só pode ter um algarismo significativo. Então, esse 5 aqui tem que ser arredondado. Tá? Não pode ficar 0,052 para o erro associado à medida. Ele só tem um significativo. Então vamos corrigir? Olha aqui, ó. 3,2 eu precisava de mais uma casa significativa. Eu não sei quanto é, eu vou pôr 0 à direita, porque 0 à direita é significativo. Então fica 3,20 mais ou menos 0,05. Agora está certo. 4,88 arredonda esse primeiro 8 aqui pela regra que a gente viu. O número depois dele é 8. 8 é maior que 5, sobe 1. Então fica 4,9. Então 4,9 mais ou menos 0,3. Agora está coerente, tudo beleza, tanto aqui quanto aqui, fechou. 12,841 mais ou menos 0,052. Ó, arredondou o erro, 0,052, arredondou o erro, porque o erro só pode ter um significativo, e ele é sempre arredondado, olha aqui a regra, para mais. Então 0,052 vai virar 0,06, um significativo e arredondado para mais, independente de aqui ser 2, tá? Erro é sempre para mais. E aí, uma vez que a segunda casa depois da vírgula é que vai ser o meu duvidoso, vai lá na medida, que era 12,841, e você tem que arredondar aqui no 4, que é a segunda casa. Aí, aqui vale a regra da aula passada. O número depois do duvidoso é 1, 1 é abaixo de 5, mantém o duvidoso em 4. Então, 12,84 mais ou menos 0,06. Então, gente, isso é a nossa discussão inicial, para você sempre verificar a coerência, tá? Coerência entre erro e medida, e o erro sempre um significativo, e se precisar arredondar, sempre arredondar para mais. Então, o que a gente vai fazer agora até o final é falar do erro de escala, o erro aleatório e o erro sistemático, que são as 3 fontes de erro que você tem para poder avaliar e colocar na sua medida. Gente, o erro de escala, ele é do próprio instrumento, ele vai te dar a limitação do instrumento, ou seja,
quantas casas depois da vírgula você vai poder colocar e qual que é a mensuração da incerteza desse instrumento. Então, se esse instrumento for analógico, o erro de escala é a menor divisão de escala dividido por 2. Tá? A regrinha que a gente tem que saber. Se o instrumento for digital, o erro de escala é simplesmente a menor divisão de escala, uma unidade da menor divisão de escala. E se o instrumento tem nônio ou vernier, que é uma escala auxiliar, a gente vai ver já já, aí o erro de escala é a menor divisão da escala principal, MDP, dividido pelo número de divisões do vernier ou do nônio. Quantas divisões tem essa escala auxiliar? Ok? Então esse aqui é o erro de escala analógico, o erro de escala digital e o erro de escala com nônio. E aí, pessoal, lembra na aula passada que a gente falou sobre os algarismos significativos e a gente tinha que saber onde que estava o duvidoso, né? Onde que era o meu palpite? A gente penava lá, principalmente naqueles Beckers, os exemplos finais que eram Beckers horrorosos de precisão e resolução, né? Então agora a gente consegue mensurar o erro de escala e, gente, ele é uma ótima ferramenta para você saber quantas casas vai ter a sua medida. Então, se você teve dificuldade na aula passada, aqui vai elucidar melhor quantas casas colocar na medida que você fez. Então, vamos começar com instrumentos digitais. Tá? Meu cronômetro aqui da aula passada, 23 minutos e 8 segundos. Então, é digital. A menor divisão de escala é sempre a menor divisão que aparece ali naquele caso que é tempo. Então a menor divisão aqui é 1 segundo. Uma unidade da última casa aqui, ó, que é 1 segundo. Então o meu erro de escala é a menor divisão de escala, que é 1 segundo. Então a hora que eu faço a medida disso aqui em segundos, a minha barra de erro, a minha incerteza é 1 segundo. Ou seja, eu não posso escrever nenhuma medida aqui que seja 38,7 segundos, sacou? Eu não posso fazer isso, porque a menor divisão de escala, que é o erro de escala desse aqui, é 1 segundo. Então a minha medida, né, eu passo 23 minutos para segundos, dá 1380, somo com esse 8 segundos que tenho aqui, então a minha medida, olha lá, ó, forma padrão, ó, parênteses, 1388, o último é o duvidoso, como a gente viu na aula passada, e o que a gente ganhou na aula de hoje? Isso aqui, mais ou menos 1 segundo, que é, ó, a barra de erro, que é o erro de escala desse instrumento. Então, 1388 mais ou menos 1, fecha parênteses, e a unidade segundo. Tá? Então, 1388 mais ou menos 1. Essa é a forma correta. Então, escrever 1388,7 não pode, porque a unidade do segundo é o teu erro de escala. Na régua digital, 25,677. Agora vamos lá. Qual que é a barra de erro, o erro de escala desse instrumento? Menor divisão de escala é 0,001. Essa é a menor divisão de escala para essa régua digital, tá? Essa trena digital. Então a minha medida tem que ser 25,677, mais ou menos, e aí acrescenta o erro de escala no padrão que a gente viu, 0,001 metro. Tá bom? Então, os instrumentos digitais são bem fáceis de você ver a barra de erro, é sempre a menor divisão de escala e sempre uma unidade dela. Então, aqui é uma unidade da menor divisão de escala, aqui também uma unidade da menor divisão de escala. E aí você vai saber se pode botar depois da vírgula, se não pode botar depois da vírgula, quanto que tem que botar. Por isso que o erro de escala é uma boa ferramenta para você saber quantas casas tem a sua medida. Vamos para os analógicos, então. Estou aqui, ó, mesma questão da aula passada. Medida que a gente tinha feito lá, sabia que estava entre 6 e 7, então o tamanho desse lápis é com certeza 6 e alguma coisa, não é 7. O palpite é sempre obrigatório, que é o teu duvidoso, então isso aqui era uma medida de 6,7, alguma coisa assim. Então vamos lá, meu erro de escala, primeiro, erro de escala é analógico, então na nossa regrinha anterior ali era a menor divisão de escala dividido por 2. Menor divisão de escala, ó, é 1 centímetro. Então isso aqui é 1 centímetro dividido por 2, portanto o erro de escala é meio centímetro, 0,5. E aí a nossa medida, 6,7 ou 6,8, tanto faz aqui, vai ficar 6,7 ou 6,8, é permitido isso, mais ou menos a barra de erro, 0,5. Tá? Fechou.
Então, parênteses, 6,7 mais ou menos 0,5, fecha, e o centímetro. Instrumento analógico, erro de escala, metade da menor divisão de escala. E aí, gente, com isso aqui, de novo, é uma ferramenta útil para você saber quantas casas você coloca na sua medida, quantos significativos ela vai ter. Essa é a grande lógica. Então, às vezes, pensar pela aula passada de onde que está meu palpite, tal, se isso for complicado, fica aqui a dica. Calcule o erro de escala do aparelho, agora a gente sabe fazer isso, e aí com o erro de escala você sabe quantas casas a sua medida tem que ter, tá bom? E aí agora fica óbvio, né? Escrever aqui 6,75, 6,85, não pode, gente. Você está botando duas casas depois da vírgula e o seu erro de escala está na primeira casa. Então agora fica óbvio quando as medidas estão erradas, tá? Então calcule o erro de escala e depois faça a medida. Essa é uma dica legal para você nunca se perder. E aquele exemplo, agora fica bem mais fácil. Aquele exemplo que estava cravado no 3. Lembra que a gente falou que botar 3 era errado, porque você dava a ideia de certeza absoluta. Tá, aí tinha que brincar entre 2 e 3 ou 3 e 4. Agora não precisa. Se eu sei que a barra de erro, que é o erro de escala, dessa régua centimetrada é meio centímetro, que é a mesma régua que a gente fez aqui nesse slide, né? Uma régua centimetrada. Então o erro de escala dela é meio centímetro. Então eu já sei que se eu quiser cravar no 3, eu não posso escrever 3 mais ou menos 0,5, tá errado, tá? Porque o duvidoso é a primeira casa depois da vírgula. Então agora fica óbvio para você, você tem que botar uma casa depois do 3, se você quiser cravar a medida no 3. Então seria 3,0 mais ou menos 0,5. Essa está correta. Essa aqui não está correta. Não tem concordância no duvidoso do erro e o duvidoso da medida. Não está concordando. Então 3,0 mais ou menos 0,5. Fica bem fácil de ver quantos zeros, né? Quantas casas tem que botar aqui. Bom, cheio de régua. Pega um amperímetro analógico agora. Então vamos ver. É analógico, tem uma escala para a gente comparar, o ponteirão dele está aqui. Se é um instrumento analógico, o erro de escala, menor divisão de escala, dividido por 2. Quanto que é a menor divisão de escala? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Entre o 1 e o 2, ou entre o 0 e 1, tem quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está dividindo 1 ampere em 5 pedacinhos. Cada pedacinho vale 0,2, tá? Então, se isso aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, cada pedacinho é 0,2. Então, isso aqui na realidade está errado, é 0,2 amperes aqui, ao invés de 0,8, estava achando estranho mesmo que estava 0,8. Cada pedacinho é 0,2, e aí 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1. Então, o meu erro de escala desse aparelho é 0,1 ampere, não 0,4, como aparece aqui. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, aí agora a minha medida vai ser quanto? Vamos lá, de novo, está cravada aqui na escala. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Cravado em cima do 3, eu sei que a minha barra de erro é 0,1, não 0,4, tá? Não sei de onde eu tirei isso aqui. Então, 0,1, então isso aqui é 3,0 mais ou menos 0,1. Portanto, você tem que botar um 0 a mais se você quiser cravar em cima do 3. Não pode escrever 3 mais ou menos 0,1. Tem que ser 3,0 mais ou menos 0,1, não 0,4. Show de bola. Seguimos para as nossas provetas. Quanto que é aqui menor divisão de escala? De novo, analógica, tá? Entre 5 e 6, 5. 5,5, 6. Quanto que é a menor divisão de escala? Tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões entre 5 e 5,5. Então, se tem 5 divisões entre 5 e 5,5, a menor divisão de escala é 0,1 ml. E aí, o erro de escala é a menor divisão dividido por 2. 0,1 dividido por 2 dá 0,05 ml. Esse é o erro de escala. E aí, a medida, você pega na linha inferior do menisco, 5,5, 5,6, 5,7. Então eu diria aqui 5,75 ou 5,73, mais ou menos 0,05. De novo, tá? O erro de escala é que te diz quantas casas você vai colocar aqui, tá?
aquele Becker horroroso, ó, 200, 400, 600. Quanto que é a menor divisão de escala? Não é 100. A menor divisão de escala é 200 ml. Entre 400 e 600, menor divisão é 200. Então, o erro de escala desse analógico é 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100. Então, a tua barra de erro é 100 ml. Mas olha aqui, ó, não pode escrever 100, porque tem 3 significativos. O erro só pode ter um significativo. Então, vamos lá. Se eu quiser dizer que a minha medida é 500, lembra que nesse caso eu não posso escrever 430, 480, porque eu não sei onde está o 500. Então a minha centena aqui, 400, 500 600, já é duvidosa. Isso é da aula passada. Então se eu escrever 500 mais ou menos 100, que seria, sei lá, um chute possível aqui, 500 mais ou menos 100, eu vou ter quantos significativos aqui no erro? 3. Não pode. Erro só tem um significativo. Então, se ele só pode ter um significativo, você tem que usar aquela estratégia que a gente já usou, que é escrever isso aqui em notação científica, tá? Então, se 500 não pode, eu vou escrever 5 vezes 10 a 2, mais ou menos 1 vezes 10 a 2. Só pode ter um significativo, que já é a centena, tá? Então, isso aqui é 5 mais ou menos 1 vezes 10 na 2, botei em evidência 10 a 2 aqui nos dois valores, e a unidade ml. Então, parênteses, 5 mais ou menos 1, fecha parênteses, 10 a 2 ml. De novo, o erro de escala como sendo o parâmetro para você saber onde é o duvidoso. E aí o duvidoso é esse 5, porque o erro é a centena já dos ml. Então, esse cara já é o duvidoso. E aí escrever, né, 5,0 mais ou menos 1 está errado, né? Não tem coerência aqui. O 5 já é duvidoso, então você não pode botar 1,0 além do duvidoso. Vamos então para um outro instrumento muito interessante, que é um chamado instrumento de precisão, para você medir comprimento com várias casas depois da vírgula aí. Ele é um dos melhores instrumentos que a gente tem para medir comprimentos de coisas pequenas, que é o micrômetro, tá? Então, pessoal, o micrômetro, para você entender aqui, eu não tenho um aqui na minha frente para mostrar, mas isso aqui gira, tá? Então, você pode girar esse tambor que a gente chama, e quando a gente gira esse tambor, essa barra aqui, ó, se abre e se fecha, ok? Então, você pode botar um objeto aqui no meio, girar o tambor até abraçar o objeto. Quando abraçar o objeto aqui, você vai na escala, que está aqui, ó, e faz a medida desse comprimento. Pessoal, então vamos aprender a medir com esse micrômetro. Abre, fecha no objeto e aí você mede o comprimento desse objeto, tá? Qual que é a lógica do micrômetro? Ele é um instrumento analógico, tá? Só que ele tem duas escalas e é aqui que o pessoal confunde. Então, gente, a lógica do micrômetro é a seguinte, ó. Ele tem uma escala principal milimétrica, de milímetro, então 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros. Vai acompanhando, ó. 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, 11, 12, 13, 15 milímetros. Ele tem uma escala principal em milímetros. E no outro lado, ele tem uma escala complementar em meios milímetros, tá bom? Então, entre o 0 milímetro e o 1 milímetro, tem um palitinho intermediário que é 0,5 milímetros, ok? Entre o 1 milímetro e o 2 milímetros, tem um palitinho intermediário que é 1,5 milímetros. Entre o 2 e o 3, tem o 2,5, entre o 3 e o 4, 4,5, entre o 4 e o 5, 5,5 e assim vai. A primeira coisa que a gente tem que entender do micrômetro é isso. Então ele tem uma escala principal em milímetros e ele tem uma escala intermediária em meios milímetros. E aí depois, o próprio tambor, pessoal, ele tem outra escala. E aí que dá confusão. Qual que é a lógica, gente? Entende a lógica do micrômetro que você nunca erra como é que se mede com ele. Aqui no tambor tem 50 divisões ao redor dele, tá? Porque você vai girando. Então, ao redor dele tem 50 divisões. E aí, pessoal, cada vez que você completa uma volta de 50 divisões, ele sai do 0 para o 0,5 milímetros. Ou seja, ele está dividindo meio milímetro em 50 divisões. Se eu faço mais uma volta completa das 50 divisões, ele vai sair do meio milímetro para o 1 milímetro. Então, de novo, ele está dividindo meio milímetro em 50 divisões. Então, veja que ele deu duas voltas
com 50 divisões cada volta por milímetro que você caminhar na escala. Então, o micrômetro, cada divisãozinha dessa aqui, que é a menor divisão de escala do tambor, corresponde a 1/100º de milímetro, porque ele pegou 1 milímetro e deu 2 voltas para percorrer esse 1 milímetro. Então, se ele deu 2 voltas com 50, ele dividiu 1 milímetro em 100 partes. Então, isso aqui são centésimos de milímetro. É só entender isso, que não tem zebra para você medir o micrômetro, tá? Então, o erro de escala dele, para a gente poder saber quantas casas vai a medida, é a menor divisão de escala dividido por 2. Quem é a menor divisão de escala? É a escala do tambor, que é 1/100º de milímetro. Então, 1/100º de milímetro dividido por 2. E se você fizer a continha, vai dar 0,005 milímetros. Então, pessoal, vamos de novo. Se eu quiser fazer uma medida em milímetros com um micrômetro, tem que ter 3 casas depois da vírgula, porque é ali que está o duvidoso do erro de escala associado. Vamos para exemplo. Então, pessoal, aqui eu tenho, olha aqui, ó, meu micrômetro aqui, claro, é só uma figurinha esquemática para a gente ver a medida. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 em milímetros. Aqui a escala principal em milímetros, tudo bem? E aí, gente, aqui no intermediário dos milímetros, ó, esse aqui até tem mais divisões, está em 25 divisões, então ele dá 4 voltas, 25 divisões vezes 4 voltas, vai fechar 1 milímetro. Por isso que tem 4 divisões entre 0 e 1, tá bom? Tem 4 divisões entre 0 e 1. Então essa divisão grande é do meio milímetro, 1 milímetro e 0,25. 0,5 aqui 0,25 milímetros. Então vamos ver quantas tem, ó. Onde que o tambor parou? Ele caminhou 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. Tá? Então ele caminhou 6 milímetros e meio, tá bom? Então ele caminhou 6 milímetros e meio na escala principal, 6 milímetros e meio. Agora você conta quantos centésimos de milímetros tem aqui. Então, na verdade, aqui é 6,5, não é 7, tá? 6,5, então 6 milímetros e meio, mais quantos centésimos de milímetros você tem. E quantos você tem? Vamos ler. Aí você pega a linha da escala aqui, tá? Você pega a linha da escala. Pegou a linha da escala, vai ficar, aqui é 0, 5, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui, ó, a linha da escala está entre o 9 e o 10, tá? Está entre o 9 e o 10. Se está entre o 9 e o 10, eu tenho certeza que é mais que 9, não tenho certeza que é 10. Então você pode dar o seu duvidoso, o seu palpite. Sei lá, 9,7, 9,8 centésimos de milímetro. Então botei aqui 9,8 centésimos, tá? 9,8 centésimos aqui na escala. E aí você soma isso com o valor que você mediu antes, que é 6,5, tá? Então aqui é 6,5, não é 7, hein, gente? Cuidado. Aqui está no 6,5. Então 6,5 mais 9,8 centésimos. O resultado disso vai dar 6,598. Se você dividir 9,8 por 100 e depois somar com 6,5, não com 7, estou repetindo aqui. Então isso aqui é 6,598. E aí a medida 6,598 mais ou menos 0,005. Tá bom? Então 6,598 mais ou menos 0,05. Vamos para o segundo exemplo. Então aqui eu tenho, ó, de novo, a escala fixa em milímetros agora está embaixo, porque aqui é 0, aqui é 5. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? De 0 a 5 milímetros. E lá em cima estão os intermediários. Ó. Aqui tinham 3 intermediários. É muito bom esse micrômetro. Esse aqui não, aqui só tem um intermediário. Então é a divisão de meio e meio. Então se aqui é 0, aqui é 1, aqui é meio. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1,5. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2,5. E assim vai. E aqui tem 50 divisões. Aqui tinha 25 divisões, aqui tem 50 divisões, que é o padrão. O padrão dele é 50 divisões. Então faz 2 voltas de 50 para fechar 1 milímetro. Quanto que está a nossa medida? Vamos ver.
ele veio, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Será que ele chegou no 5? Gente, é só pensar se o zero daqui das 50 divisões já passou no giro ou não passou. Ele gira para baixo aqui, tá? Então ele não chegou nas 50 divisões. O que isso significa? Eu não cheguei no 5 ainda, apesar de quase dar para ver já o risquinho do 5, eu ainda não cheguei em 5 em alguma coisa, porque as 50 divisões não completaram. Na mão é mais fácil de você ver, tá? Mas não completou as 50 divisões. Então o resultado disso era 4,5, não chegou no 5, então ele chegou em 4,5. Então o resultado que a gente tem aqui, 4,5 da escala principal. E agora soma com os centésimos, mesma coisa como a gente fez lá. Então, nossos centésimos aqui, ó, era, pega pela linha, tá? Aqui é 45, 46, 47, 48. Tá entre o 47 e o 48. Então, sei lá, 47,7, colocando duvidoso, né? Então, 47,7 centésimos de milímetro, que a gente olhou nessa escala. Agora é só somar tudo, então 4,5 mais 47 centésimos de milímetro, faz essa conta aqui, soma com 4,5, você vai chegar em 4,977. Então, sua medida, 4,977, mais ou menos 0,005 milímetros, tá? Então, pessoal, o micrômetro é bem fácil de se medir, é só ver quanto ele percorreu na escala principal e aí somar com os centésimos de milímetro que ele marcou no tambor. Lembra que são 2 voltas, então, no tambor para cada 1 milímetro. Repito, por que deu zebra aqui? Porque esse tambor aqui é só até 25, não é de 50 como estava aqui, tá? Então, se ele é até 25, precisa de 25, 25, 25, 25. Cada divisãozinha dessa vai ser uma volta de 25. Mas é a mesma lógica de medir nos dois, tá? Então, aqui é 6,5, não é 7. Mais um, agora é o paquímetro, outro instrumento interessante, que é um instrumento de medida de precisão também, que a gente tem no laboratório, é o paquímetro. O paquímetro é o primeiro exemplo que a gente está citando aqui, que tem nônio, que é essa escala auxiliar aqui, ó. Tá? Então ele tem nônio, que é essa escala auxiliar, que é uma escala que corre em separado da escala principal. Então, gente, o paquímetro, se você pegar na mão aqui, de novo, no laboratório, você abre isso aqui, né? Isso aqui se abre, se fecha. Então, você bota um objeto, por exemplo, aqui no meio, fecha ele, fecha o nônio aqui, encosta, tá? Até você encostar nos limites do objeto. E aí, essa vai ser a medida do diâmetro, por exemplo, desse cilindrinho que eu coloquei. Aqui tem outras aspinhas dele que servem para outro tipo de medida, para medidas internas, né? Eu tenho um anel, eu posso encaixar, então, isso aqui por dentro do anel e abrir e medir o diâmetro interno do anel. Também dá para fazer isso. Mas, enfim, vamos lá. Como é que a gente mede aqui no meu paquímetro? Pessoal, a lógica é a seguinte: se eu não tiver um objeto aqui e o meu paquímetro estiver fechado totalmente, sem nada aqui no meio, você vai ver que um zero do nônio, que é essa escala auxiliar, ou vernier, o zero do vernier, o zero do nônio, vai cair em cima do zero da escala principal. O que isso significa? Quem vai medir a escala principal é o zero do nônio, sempre, tá bom? Então, basta você pegar o zero do nônio e contar quantos milímetros você caminhou aqui para frente. Como é que eu sei que é milímetro? Porque a escala principal, pessoal, é a escala igualzinha da régua que a gente tem em casa. 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, etc. Ou, em milímetros, né? Se é mais fácil medir em milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. A escala principal é milimetrada, régua normal. Então, antes da gente fazer a medida, vamos pegar o erro de escala, né? Nós estamos falando de erro de escala. Se esse instrumento tem nônio, que é esse vernier aqui, essa escala auxiliar, o erro de escala é a menor divisão da principal pelo número de divisões do nônio. Qual é a menor divisão da principal? Escala milimetrada, régua milimetrada. Então, 1 milímetro. E o nônio? Quantas divisões tem aqui? Tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai dar 20. Então, esse paquímetro ele tem 20 divisões aqui no nônio. Se ele tem 20 divisões, então o erro de escala é 1 milímetro dividido por 20 divisões
vai dar 0,05 milímetros. Então você já sabe que se fizer uma medida em milímetros com esse paquímetro, tem que ter 2 casas depois da vírgula. É sempre a ferramenta útil. O erro de escala vai te indicar quantas casas depois da vírgula tem que ter. Então vamos fazer a medida? Como eu disse, quem faz a medida da escala principal, pessoal, é o zero do nônio. Guarde isso. Então eu vou abrindo o paquímetro, cheguei aqui. Onde está meu zero do nônio, é só contar quantos milímetros tem. Ó. Aqui é 10, até aqui é 10. 11, 12, 13, 14, 15. Passou do 15, está mais para lá. 16, 17, opa, está entre o 17 milímetros e o 18 milímetros. Então, a medida é 17, alguma coisa. Que coisa? Agora você vai na escala do nônio e tem que checar, pessoal, no olho mesmo aqui, ó, qual desses palitinhos do nônio está coincidindo com o palitinho da escala principal. Então, olha só, o 10 aqui não está, ó, o 10 está fora da escala. O 9,5 também, o 9 está fora, tal. Se você olhar com calma, você vai ver que o 4 do nônio está batendo direitinho aqui, o 4 ou 4,5, né? Talvez o 4,5 aqui está melhor do que o 4. Acho que o 4,5 está batendo melhor. Se for o 4,5, ele considera o 4,5 aqui também. Então o 4,5 batendo melhor, alinhado, tá? Batendo direitinho no traço de cima, isso significa o quê? Vamos lá, gente. O erro de escala é 0,05 milímetros. Então, cada divisãozinha dessa aqui do nônio embaixo corresponde a 0,05 milímetros. Como é esse palitinho aqui que está batendo, então isso aqui fica 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45. Então, a minha medida é 17,45, mais ou menos, erro de escala, 0,05 milímetros. Então, uma medida em milímetros tem 2 casas depois da vírgula. Para descobrir o que é depois da vírgula, gente, então, é só ver a concordância, tá? Do nônio com a escala principal. Mais exemplos. Vamos lá. Então, qual que é a medida que eu tenho aqui? Primeiro, pega o zero do nônio, que vai ser o meu juízo inicial. Ó. O zero do nônio está entre 1, 2, 3, 4, está entre o 4 e o 5, o zero do nônio. Então é 4, alguma coisa. Tudo bem? Se ele tem 20 divisões aqui no nônio, então cada pedacinho vale 0,05, a gente viu ainda há pouco no slide anterior. Então você vem 0,05, 0,10, 0,15, porque aqui ele já está indicando o resultado, né? Em vermelho está batendo aqui, alinhado, o 15, então isso aqui é 4,15, porque é esse tracinho que está batendo com a escala de cima. Então 4,15 mais ou menos 0,05 milímetros, ok? Mais um exemplo lá então. Ó, agora um exemplo que o nosso zero do nônio está cravado no milímetro da escala principal, está em cima dele. Aí a pergunta que você vai fazer, que é a mesma da aula passada, quantas casas depois da vírgula eu tenho que colocar? Gente, agora o erro de escala é o juiz, tá? Isso é a grande vantagem de saber o erro de escala. Você sabe que se você for fazer a medida em milímetro, tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, se está cravado, alinhado aqui, ó, o zero do nônio direto em cima do 10 milímetros, então a forma de escrever isso não é 10 mais ou menos 0,05, não está coerente. Tá? Em milímetros tem que ter 2 casas. Então, o certo de escrever, se você... Ó, pode ver, todos não estão casados aqui, está tudo fora. O melhor alinhamento é o zero direto aqui com 10. Então, se todos os outros estão fora, se é o zero que está alinhado, então a forma de escrever isso é 10,00, porque tem 2 casas depois da vírgula, em milímetros, tá? Então 10,00 mais ou menos 0,05. Agora está coerente. Então calcular o erro de escala é uma boa maneira, repito pela 8ª vez, de saber quantas casas depois da vírgula tem que colocar. Mais um com nônio, só para não ficar no paquímetro, gente, eu coloquei como exemplo para vocês também o goniômetro, que é um instrumento que mede ângulo, tá?
você gira a peça e o quanto você girou, quantos graus você girou, é medido aqui nesse nônio. Aqui também tem um nônio, um vernier, que é essa escala auxiliar, ó. Então, escala principal aqui em cima, tá vendo? Escala principal. A partir do zero, você pode medir para a esquerda ou para a direita, no sentido anti-horário ou no sentido horário, tanto faz, ela tem a escala para os dois lados. E o nônio, você vai ver que também, ó, a partir do zero, ele tem 60 para um lado e 60 para o outro lado. Como é que você sabe qual é o lado que você vai usar? É o lado que você usou a escala mesmo aqui. Então, se eu estou medindo para a esquerda, ó, 0, 10, 20, 30, está crescendo no sentido anti-horário, então a partir do zero do nônio, você vai ler no sentido anti-horário também, no mesmo sentido que você está fazendo a medida. Vamos lá, então quem que marca a leitura da escala principal? Mesma coisa como tinha aqui, ó. Quem marca a leitura da escala principal é o zero do nônio. Então vamos lá, meu zero do nônio está aqui. Qual é a medida dele da escala principal? Vamos ver. Vamos ver qual é a menor divisão de escala? Ó, gente, aqui tem o 40, aqui tem o 50, aqui tem o 60. Então, ele está pegando entre o 40 e os 50 graus, que é a medida aqui da escala principal, ó, de 0 a depois 180 graus lá embaixo. Então, ele está pegando 10 graus e dividindo em 10 pedacinhos. O que isso significa? Que a menor divisão da escala principal é 1 grau. 10 graus dividido em 10 pedacinhos, não no nônio, tá? Na escala principal. 10 graus dividido em 10 pedacinhos. Então, a menor divisão da principal é 1 grau. Cada risquinho desse aqui da principal é 1 grau. Vai no nônio agora, ó. O nônio está indo de 0 a 60. Quantas divisões ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o meu nônio ou vernier tem 12 divisões. Erro de escala dele é 1 grau dividido por 12. Menor divisão da principal pelo nônio, pelo número de divisões do nônio. Só que para ficar coerente aqui, eu escrevo 1 grau em minutos. Lembra que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto de arco tem 60 segundos de arco. Então, 1 grau é 60 minutos. Então, na realidade, o erro de escala é 60 minutos dividido por 12, que vai dar 5 minutos de arco. Então, vamos medir. Se eu sei o erro de escala em minutos, pega o zero aqui do nônio, ó, e vê onde que ele está. Pessoal, aqui é 40 graus, aqui é 50 graus. Tá? Então, o zero, como eu estou lendo para a esquerda, está crescendo para a esquerda, ele já passou dos 50. Mas ele não chegou nos 51. Está meio ruim de ver, mas é isso aí. Ele está entre os 50 e os 51. Então, ele é 50 graus e alguma coisa. Quanto? Aí você lê no nônio. Mesma coisa que acontecia no paquímetro. Tá? Então, vamos lá no nônio. Tem que ver qual é a marcação que está cravada na de cima do nônio. Então, você vem aqui, ó. O primeiro tracinho não está cravado, o segundo não está, o terceiro não está. Se for ruim de ver, ele já indicou. Indicou em vermelhinho aqui para nós. Significa que, então, cada divisão é 5, né? Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20. É o 20 que está alinhado. Então, isso aqui é 50 graus e 20 minutos de arco. Mais ou menos 5 minutos de arco. Aí está coerente, né? 20 minutos, o duvidoso é esse aqui, na unidade, e aí a unidade é duvidosa. Então, unidade duvidoso, unidade duvidosa, tá valendo. Não tem nenhuma casa depois da vírgula, não pode ter, tá? Então, 20 minutos, mais ou menos 5 minutos. Mais exemplo, vamos lá, gente. Ó, então, agora eu tenho, de novo, ó, crescendo para a esquerda, meu sentido da leitura poderia ser para a direita, mas está crescendo no sentido anti-horário. Então, 0, 10, 20, 30. Está dividindo entre o 10 e o 20 em 10 pedacinhos. Então, é a mesma coisa que a gente tinha antes. Vamos no zero? Lembra, começa sempre pelo zero do nônio, hein, gente? Então, onde que está o zero do nônio? 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zero do nônio está entre o 9 e o 10. Então, isso aqui tem 9 graus. E quantos minutos? Vai no nônio, no mesmo sentido que você estava fazendo a leitura, ó. 5 graus, 10 graus, 15 graus. Se for ele que está alinhado, e é. Se for ele que está alinhado, então isso aqui é 9 graus, onde estava o zero, mais 15 minutos de arco.
Então 9 graus mais 15 minutos, mais ou menos 5 minutos de arco. Mais um exemplo? Então vamos lá. Começa pelo zero do nônio, tá? 40, 50, 60 graus, 70 graus. E o zero do nônio está entre os 60 e 1, 2, 3, 4, está entre os 64 e os 65. Ou entre os, não, acho que está, 64 e 65. Então, está entre os 64 e 65, então isso é 64 graus. E aí vai no nônio, segue no mesmo sentido, tá? E vê qual é a barra que está alinhada com a barra de cima. Nesse caso aqui é o 30. De novo, ele está indicando, tá, gente? Na prática, você teria que ver ali e decidir qual que está alinhado. Esse aqui é o 30 que está alinhado, então seria 64 graus e 30 minutos de arco. Mais ou menos 5 minutos de arco. Fechou? Então, esses são os instrumentos com nônio, tá? Que fecha, então, a nossa primeira parte, que são os erros de escala. E aí, gente, como é que eu minimizo? Lembra da discussão do início da aula? Para minimizar o erro, é minimizando os erros que eu vou chegar em valores cada vez mais precisos, cada vez mais exatos. Então, a gente vai ver como que eu minimizo o erro de escala, o erro aleatório e o erro sistemático. O erro de escala você minimiza usando instrumentos mais precisos, ou seja, cada vez com menores divisão de escala. Se eu pego instrumentos mais precisos, com menor divisão de escala, a minha barra de erro vai ser cada vez menor. Então eu consigo resultados melhores no laboratório. Tá? Então um exemplo para instrumentos de medida de comprimento, ó, todos que a gente viu nas aulas passadas e nessa. Régua centimetrada, o erro de escala meio centímetro ou 5 milímetros. Tá? Lembra, ó, na conversão de unidade não pode mudar o número de significativos. Aqui tem um significativo, aqui tem um significativo. Então, a régua centimetrada tem um erro de escala de meio centímetro ou 5 milímetros. A régua milimetrada, ela tem 0,05 centímetros de erro de escala ou 0,5 milímetros. Já é muito melhor, uma casa melhor, o duvidoso, né, do que a régua centimetrada. Então, medir com uma milimetrada vai te dar um erro de escala menor do que medir com a centimetrada. Se eu pegar o paquímetro com um nônio de 10 divisões, que a gente não viu ali, o nosso tinha 20, tá? Se eu pegar o paquímetro com um nônio de 10 divisões, ele vai te dar um erro de escala de 0,01 centímetro, ou 0,1 milímetro. Se eu pegar o paquímetro com um nônio de 20, que foi o que a gente usou, 0,005 centímetros, ou 0,05 milímetros. Paquímetro com nônio de 50, é mais preciso ainda do que a gente viu de 20. Vai dar esse erro e esse erro. O micrômetro que a gente viu ali vai dar 0,005 milímetros. E se você usar o micrômetro com nônio, que aí é a mesma lógica de leitura do paquímetro com nônio, ele vai dar 0,001 milímetros. E aliás, pessoal, 0,001 milímetros é justamente um micrômetro, ou um micrômetro. Por isso que justifica o nome do aparelho aqui ser micrômetros, tá? Ou micrometros, que a gente está vendo aí. Então é isso. Erro de escala associado à escala do instrumento, depende se é digital, analógico ou com nônio. E para você minimizar isso, tem que buscar instrumentos cada vez mais precisos. Se você está com dificuldade ainda de ver o paquímetro e o micrômetro, é normal, não precisa se apavorar. Eu vou deixar 2 complementos para vocês aqui nessa aula, então. O primeiro complemento é como utilizar o paquímetro e o micrômetro. Se a minha explicação não foi suficiente para você entender, o professor Salésio, ele fez nesse vídeo do YouTube. Depois você baixa os slides aí, você clica no link, vai direto para o vídeo dele. Então você assiste entre o início e 17 minutos e 20 e depois entre 25 minutos e 40 e 29 minutos e 20, que ele vai falar sobre o paquímetro, o micrômetro, a medida neles e os respectivos erros de escala também. Ele repete isso aí para vocês, tá? E se você quiser brincar com paquímetro ou micrômetro em casa, pessoal, existem simuladores virtuais desses instrumentos que o professor Eduardo Stefanelli disponibiliza na página dele. Então eu vou deixar vários links aqui para vocês, para medir com micrômetro, micrômetro com nônio, paquímetro com nônio de 10, nônio de 20 e nônio de 50. Só clicar nos links, você pode interagir com esses instrumentos virtualmente, mexer neles e aí fazer a medida, treinar do jeito que você quiser, tá? Bom, isso encerra então o nosso erro de escala. Agora a gente vai falar do erro aleatório. Lembra? Erro de escala, erro aleatório e erro sistemático.
O erro aleatório, pessoal, ele é usado, você calcula ele, quando você tem várias medidas da mesma grandeza nas mesmas condições. Você tenta simular as mesmas condições, tenta gerar as mesmas condições e faz várias medidas disso. Então, olha aqui, ó, essa cientista aqui está fazendo a mesma planta nas mesmas condições, mesmo ambiente, temperatura, luminosidade, etc. E aí, qualquer parâmetro que ela for medir aqui, como taxa de crescimento, etc., ela não vai medir uma vez, ela vai medir várias vezes, para várias amostras, ou sei lá, a quantidade de nutrientes no solo, sei lá, ela vai ter que fazer várias vezes, uma repetição de medidas. Então, se eu estou medindo, repito, várias vezes a mesma coisa, eu tenho um erro aleatório associado. Aqui também, né, exemplo de uma pipeta multicanal, você vai fazendo várias vezes a mesma coisa, tá? Então você poderia medir várias vezes a mesma coisa e aí, portanto, tem um erro aleatório associado. Pessoal, o que gera então o erro aleatório? O erro aleatório são pequenas variações aleatórias que vão bagunçar os teus resultados. Então, se eu quiser, por exemplo, medir, sei lá, eu chute, tá? Não sou biólogo, mas sei lá, medir nutrientes no solo. Cada planta, por mais que ela tenha as mesmas condições, às vezes, pequenas variações de temperatura, do ar-condicionado, sei lá, gente, pequenas variações locais podem acabar causando pequenas variações no resultado. Não tem como a gente controlar tudo, sempre vai ter um erro aleatório, tá? Mas a gente pode tentar controlar da melhor forma possível. Mas os fatores externos aleatórios sempre vão estar nas condições. Aqui também, ó, na pipeta multicanal, a mesma coisa. Quem é que garante que é exatamente a mesma quantidade de líquido? Aqui está um pouquinho diferente. Então, são pequenas variações aleatórias que vão bagunçar o resultado. Por isso que medir várias vezes a mesma coisa não vai dar sempre exatamente o mesmo resultado. Tem um erro aleatório, que é o que a gente vai quantificar agora. Então, pessoal, vamos lá. É bem simples de calcular. Parece complicado com essa montoeira de fórmulas, mas é só acompanhar. Ó. Então, meu conjunto de medidas é x1, x2, x3, x4, x5, x5, xn. Várias medidas que eu fiz da mesma coisa, pessoal. Veja, erro aleatório é quando é várias medidas da mesma coisa, só para destacar. Então, várias medidas da mesma coisa. Primeiro que você vai calcular o valor médio. Então, basta somar todas as medidas, dividir pelo número de medidas, n. Calculou a média. Depois você vai pegar o desvio das medidas, que é a diferença entre o valor que você mediu e o valor médio, para cada uma delas. Então você faz o delta x1, x1 menos xm, delta x2, x2 menos xm, delta x3, x3 menos xm, e assim vai. Depois você calcula o desvio padrão, que é esse sigma, que é a raiz quadrada de cada um desses delta x, ó, delta x1, delta x2, delta x3, todos você calculou. Eleva tudo isso ao quadrado e soma tudo, ok? Depois você divide pelo n menos 1, onde n é o número de medidas, então divide por n menos 1 e tira a raiz. Acabou. Depois você faz o desvio padrão da média, que é pegar o resultado que você obteve lá no desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do número de medidas. E aí, por fim, o desvio padrão da média você multiplica por t, que é o coeficiente de student, para você determinar o EA, que é o erro aleatório das suas medidas. Ah, professor, mas o que é esse T e tal? Isso vem lá da estatística. Nesse momento não nos interessa pegar um valor adequado para esse T, mas se você não tiver um T adequado para o seu experimento, você pode colocar esse T igual a 1, tá? Então o teu erro aleatório vai ser igual ao desvio padrão da média, se esse Tzinho vale 1. E aí, então, no final, a tua escrita final da medida vai ser grandeza que eu estou medindo igual valor médio, tá? Porque você fez a média das suas medidas. Então, o que conta como resultado final é o valor médio, mais ou menos o erro aleatório que você calculou por esse processo, tá bom? Então, mais ou menos o erro aleatório, fecha parênteses e a unidade de medida. Então, você usa o valor médio aqui e lembra que o teu erro ele sempre tem que ter um significativo e sempre arredondado para mais, tá? Então sempre para mais e sempre um significativo. Vamos ver um exemplo? Então eu tenho 4 medidas hipotéticas do período grandeza T grandão do pêndulo simples. O que é isso?
é o tempo que leva para essa bolinha ir e voltar, um período, tá? Um período do pêndulo simples. Medi 4 vezes. Na primeira deu 2 segundos, a segunda 1,9, a terceira 2,2 e a quarta 2,0 segundos também. E aí eu quero saber o erro aleatório. De novo, gente, várias medidas da mesma coisa, que é o período do pêndulo. Segue o baile. Então, x1, x2, x3, x4 são as 4 medidas. Primeira coisa, calcular a média. Como a gente viu, é só seguir os passos, tá? Só seguir os passos. Então, calcula a média, 2 mais 1,9 mais 2,2, tá, 2,025. Não fica perdendo tempo na continha, mas você pode ir fazendo junto comigo e depois checar se vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Calculei a média, depois eu calculo os desvios, pessoal, que é a diferença entre cada valor e a média. Então, meu delta x1 é o x1 menos a média, vai dar menos 0,025. Meu delta x2, x2 menos a média, delta x3, x3 menos a média, e assim vai. Então, você vai ter todos os desvios. Depois de calcular os desvios, é hora do desvio padrão. Sigma igual raiz quadrada, olha lá, pega cada um desses delta x, eleva ao quadrado e soma tudo. Tá aqui, ó. Beleza? Elevei todo mundo ao quadrado e soma. Não vai ficar ninguém negativo, hein, gente? Tá bom? Ninguém negativo. Todo mundo que é negativo na hora que eleva ao quadrado vai virar positivo. Cuidado. Então, você soma todo mundo aqui, somou, divide por n menos 1. O número de medidas é 4. Então, eu vou dividir por 4 menos 1, que é 3. Raiz quadrada. Então, soma tudo, divide por 3, depois tira a raiz. Resultado nesse exemplo vai dar 0,12583057. Vai mantendo as casas, tá? Gente, ó, aqui também, ó, vai mantendo as casas. Arredondamento só no final, beleza? Então, eu calculei o desvio padrão. Depois eu vou calcular o desvio padrão da média, que é o desvio padrão, que é o resultado anterior, dividido pela raiz de n, que são 4 medidas. Então, esses 4 que eu tenho aí, tá? E aí o resultado que eu vou chegar, 0,062915 ok? E aí, por último, eu calculo o erro aleatório, que é t vezes o sigma m. Se eu não tenho informação sobre o t, eu vou colocar 1 no lugar. Então, é 1 vezes esse resultado, que é o próprio resultado. É simples, pessoal. As continhas são simples para calcular o erro aleatório. E aí, só falta agora, então, chegar no resultado final da medida. Escrever a medida, arredondando o erro, tendo um significativo e sempre arredondado para mais. O valor médio que eu tinha lá, vamos voltar e conferir, ó, 2,025, que vai ser o valor da sua medida. Então, 2,025 no período, mais ou menos, aí o teu erro aleatório, opa, tá aqui, 0,0629153, etc. Tá? Agora eu arredondo. Como é que arredonda erro, pessoal? Sempre com um significativo e sempre para mais. 0 à esquerda não conta, então teu primeiro significativo é esse 6. E aí não é para usar a regra do arredondamento da aula passada, a gente já falou sobre isso. Erro é sempre para mais. Então, por mais que seja 291 aqui, o meu erro eu vou arredondar para mais, vai ficar 0,07, ok? Fechou? Não fechou, porque agora a minha medida precisa ser coerente com o erro, a gente já viu lá atrás. Veja, ó, a medida tem 3 casas decimais, o meu erro só tem 2 casas decimais. Então, esse 2 aqui, ele é o duvidoso da medida, ele tem que ser arredondado. E aí, para arredondar esse 2 aqui, aí sim, aí usa a regra que a gente viu, tá? Pega o número depois dele, o número depois dele é 5. Como é igual a 5, você mantém o duvidoso par. Nesse caso aqui ele já é par, então é só manter 2,02 mais ou menos 0,07. A unidade da medida é segundo e com isso a gente fechou então aí sim o nosso resultado, tá? Então a medida mais ou menos o erro de escala, o erro aleatório agora desse valor, tá bom? Então, como é que você minimiza o erro aleatório? Agora que eu sei calcular o erro aleatório, como é que eu minimizo ele? Pessoal, é identificando o máximo de fatores possível que você puder que interfira no seu sistema. Se você
identificar esses fatores aleatórios da melhor forma possível e tentar controlar isso, evitar esse fator, ou tentar deixar o mais uniforme possível em todas as amostras, a gente diz que você está controlando bem o experimento. E aí, se estiver controlando bem o experimento, em geral, você vai ter um erro aleatório menor, uma barra de erro menor. Tá? Então, a gente fala controlar o experimento. Um exemplo que eu gosto de falar, que é uma curiosidade, existe o que a gente chama de câmara anecoica, que é uma câmara sem eco. Olha que legal! É esse tipo de câmara. Aqui tem algumas aí pelo mundo e basicamente ela é um ambiente controlado para vocês realizarem experimentos sem interferências externas, tá? Tanto de som quanto de onda eletromagnética. Então esse é um ótimo exemplo de ambiente controlado e que, em geral, se você controlar bem o seu experimento ali dentro, deve dar uma barra de erro menor do que se você fizesse fora, no ambiente externo, num ambiente descontrolado. Tá? Então, controlar o experimento é sempre uma maneira de diminuir o erro aleatório. E por último, gente, a gente vai falar sobre o erro sistemático. Então, pessoal, olha a diferença. O erro sistemático e o erro aleatório, ambos os erros são fatores externos alterando no seu resultado, no seu experimento. A diferença é que o erro aleatório bagunça os resultados, para mais e para menos. Como a gente viu lá nas plantas, pequenas variações de temperatura, na pipeta multicanal, uma pode ter um pouquinho a menos, a outra um pouquinho a mais, e assim vai. Então, o aleatório bagunça o resultado, para menos e para mais. O erro sistemático bagunça na mesma direção, que é o que está escrito aqui, ó. Então, ou sempre para menos, ou sempre para mais. Tá? Então, isso é o erro sistemático. Exemplo, imagine que eu pegue uma régua descalibrada, olha aqui, ó, olha que loucura. A marcação 1 dessa régua está bem concordante aqui, tá? Mas a marcação 2 da régua preta não coincide com a marcação 2 da régua amarela. Uma das duas está descalibrada, uma das duas. A marcação 3 também não coincide, ó. Tá? Então, se eu usar uma régua descalibrada, não precisa ser só uma régua, qualquer equipamento de medida descalibrado, eu vou estar incluindo um erro sistemático. Porque se eu medir com a régua errada, eu vou estar sempre medindo ou sempre a mais do que eu deveria, ou sempre a menos. Ou seja, vai deslocar na mesma direção, ou sempre para mais, ou sempre para menos. Então, é um erro sistemático. Como é que eu resolvo esse problema? Uma curiosidade para vocês, né? Gente, em geral aqui você teria que ter uma terceira régua para daí fazer tipo uma melhor de 3 aqui para ver quem das réguas está certo. Ou ter o padrão. Lembra que a gente já falou várias vezes, né? Se você tiver medidas padrão, você medindo a medida padrão, você sabe se o seu instrumento está bem calibrado ou mal calibrado. Então, em laboratório, quem trabalha em laboratório trabalha muito com medidas padrão. Você tem uma medida padrão e você sempre mede o padrão. Se o padrão funcionar bem, é porque o teu equipamento está funcionando bem, está bem calibrado. Tá? Então fica a dica para você evitar o erro sistemático. Uma forma de evitar é sempre ter medidas padrão. Outro exemplo, ó, se eu quero medir, por exemplo, o tempo de queda de um objeto, só que ele está imerso no ar, e a resistência do ar sempre vai segurar o objeto em queda. Então, se eu meço o tempo de queda, a resistência do ar é um fator externo sistemático, que vai sempre deslocar o tempo de queda para um valor maior do que seria se fosse no vácuo, ou seja, desloca na mesma direção. Tá? Então é um erro sistemático, sempre vai deslocar para mais o tempo de queda de um objeto no ar. E na balança, gente, a balança, não sei se vocês sabem disso, mas se vocês tiverem uma balança desnivelada, uma balança de precisão, ela também vai medir menos, sempre menos, do que ela deveria medir se ela tivesse nivelada. Então fica a dica, gente, sempre que vocês forem usar uma balança de precisão no laboratório, vocês têm que verificar o nível dela. Aqui, em algum lugar dela, não sei, aqui acho que é um botão de liga e desliga, mas em algum lugar do corpo dela, gente, tem um nível que você olha a bolinha de ar ali dentro daquele líquido, tá? E ela vai estar bem nivelada se a bolinha de ar estiver dentro dessa marcação central aqui do nível, tá? Então, você tem que deixar ela nivelada para a bolinha ficar ali. Professor, como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Tem esses pezinhos na balança de precisão, lá do outro lado tem também. Você regula o pezinho e isso regula o nível da balança. Fica a dica para vocês. Então, sempre checar o nível da balança para evitar que você inclua erro sistemático
no seu sistema, tá bom? Então, como que eu minimizo esse erro, pessoal? Olha aqui, ó, a importância de verificar a calibração dos instrumentos, onde eu digo que existem medidas padrão, que é sempre legal a gente fazer sempre que começa a trabalhar no laboratório. Então, você faz a medida padrão e checa se está batendo o resultado padrão. Se estiver funcionando, beleza, a balancinha está bem calibrada, a balança está nivelada, então você pode seguir sua vida tranquilamente, evitando essa fonte de erro sistemático. E outra coisa legal é que todo equipamento, gente, ele tem um certo limite de validade, um limite de operação dele. Por exemplo, uma balança de precisão não vai medir um caminhão de concreto, de toneladas, aí não vai fazer isso. A balança de precisão tem um limite de operação que você tem que respeitar para medir massa. Uma proveta, mesma coisa, ela tem um limite de temperatura para operar. Por quê? Porque se ela estiver quente demais, ela dilata e o volume que você vai medir ali é menos do que o volume que realmente tem ali dentro. Se tiver mais frio, ela contrai, que é um processo físico, e aí você vai medir mais do que efetivamente tem ali dentro. Então, pessoal, é isso. Evitar erro sistemático é verificar a calibração com medidas padrão e obedecer aí os parâmetros da melhor forma possível dos instrumentos que você está usando no laboratório. Beleza, gente? Então, com isso, a gente comentou sobre todas as fontes de erro, as nossas barras de erro. Então, erro de escala, erro aleatório e erro sistemático. E se você tiver mais de uma e conseguir contabilizar isso, você pode fazer um erro total. Vimos como é que se escreve a medida, vimos como quantifica o erro e como que tem que ser a coerência da medida e do erro ali em relação a algarismos significativos. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa nossa primeira parte de teoria de erros. Beleza? Até a próxima!